Por que a Apple está sendo processada? Ou melhor, você faz ideia de que ela está nos Estados Unidos sendo processada pelos Estados Unidos? O que isso muda na sua vida? Faz alguma diferença? Você vai ter um iPhone melhor ou pior? O seu Mac muda em alguma coisa? Os preços mudam em alguma coisa? Isso vai levar a algum lugar? Está rolando há um tempão, faz diferença sim para sua vida, por incrível que pareça, afeta o Android e é uma coisa que finalmente a gente vai falar, que a gente tá de olho no Canaltech há meses em coisas assim, só que dessa vez a bomba explodiu de vez. Já faz um tempo que tem saído no mundo inteiro coisas da Europa, União Europeia versus a Apple. E a última coisa que a Europa venceu sobre a Apple foi o USB-C nos iPhones 15, mostrando que faz sentido sim algumas coisas serem cobradas de algumas empresas. Só que tem muitas outras coisas que a Europa cobrou da Apple que simplesmente não rolou, ou tá com cara de que não vai rolar. Porém, não é sobre isso esse vídeo. Dessa vez, a Apple está sendo processada em casa. A Apple é uma empresa de Cupertino, na Califórnia, onde fica aquela rosquinha, aquele disco voador que a Apple sempre transmite o evento de lá. Exato, aquela é a sede da Apple na Califórnia. Ou seja, Estados Unidos. Quem está processando a Apple? Estados Unidos. Ou seja, não é uma influência externa, não é guerra de mercado, não é conspiração, é americanos versus americanos, o que é bem surpreendente. Para você que está vendo esse vídeo depois, estamos em março de 2024, hoje, aqui, enquanto gravamos. E nesse mês de março, o Departamento de Justiça americano processou a Apple por antitrust, enfim, por monopólio ilegal. Essa é a acusação e um monte de outras coisas. Existem várias acusações, se você procurar DOJ, D-O-J, que é o Departamento de Justiça americano, você acha certinho todas as páginas que eu não vou passar aqui, só vou dar os pontos principais. Nessas acusações, nesse processo que a Apple começa agora a enfrentar a partir de março, muita coisa que tá na garganta da galera há muito tempo foi colocada no papel. Primeira coisa, o iOS, o sistema operacional dos iPhones, é extremamente fechado. Você pode gostar o quanto quiser, não tem nenhum problema, o sistema realmente tem muitas qualidades, mas ele tem tantas outras desvantagens. A Apple sempre costuma colocar que em virtude de segurança e privacidade, ela não permite diversas coisas. Só que nesse processo aberto contra a Apple nos Estados Unidos, é justamente isso que está documentado. Segundo as acusações do Departamento de Justiça americano, é exatamente isso que não serve de justificativa, que não cola. Nos documentos, o que se diz é que a Apple usa muito esses termos de privacidade, de segurança, para tirar possibilidades, tirar direitos e tirar possibilidades dos usuários e prender eles cada vez mais no Apple Watch, com o iPhone, no iPad, no MacBook. Nossa, mas eu adoraria usar outro relógio que não pode. Tem que ser o Apple Watch. Mas eu gostaria de que um outro relógio que não Apple Watch respondesse as mensagens. Não. Segurança. Privacidade. Nossa, mas eu queria instalar outra loja de aplicativos. Eu queria instalar a Amazon App Store, ou eu queria usar a Samsung Store, ou eu queria usar uma loja open source. No Android eles usam F-Droid, por exemplo. F-Droid é um lugar de open source muito bom. Por que eu não tenho isso no iPhone? Não. Segurança. Privacidade. Caramba, eu vejo que o pessoal que usa Android tem Google Pay, Samsung Pay, qualquer banco Pay. Inclusive, você sabia que há um exemplo, tem Mercado Pago. Você pode instalar o aplicativo desse tem Mercado Pago Pay. Não é brincadeira. Você tem aplicativos de terceiros no Android que servem de pagamento a rodo. Você pode ter o seu banco Pay, Google Pay, Samsung Pay simultaneamente no Android. Você sabia disso? Esse tipo de coisa atingiu um ponto que encheu para uma galera. Eles falaram, estamos então formalmente processando para saber o que vai acontecer agora. E isso tudo termina na denúncia que foi feita contra a Apple pelo Departamento de Justiça americano. Certo, você entendeu o que está acontecendo em março de 2024. Parece que isso é só uma continuidade do que a gente já tinha conversado tanto aqui no Canaltech como em outros momentos que todo mundo falou de que se você comprar um MacBook novo e outro MacBook novo igual e trocar peça de um com peça do outro, dois originais seus com nota no seu CPF,
os dois param de funcionar, porque uma peça não original foi colocada. Não é verdade. Isso é uma prática anticonsumidor, é uma prática anti-reparo. Essa briga, que vem de muitos anos, é a briga que a Europa está travando contra a Apple há muito tempo. Se você comprar dois iPhones 15 Pro Max e trocar a câmera frontal de um com o outro, as duas param de funcionar e os dois telefones perdem o Face ID. Se você trocar a tela de um com o outro, as duas telas perdem o True Tone. As duas telas se reconhecem como piratas, não oficiais. Até que você destroque elas de volta, ou seja, elas foram serializadas, parearam a tela com o hardware, parearam as coisas com o hardware. Isso não está em questionamento diretamente pela denúncia do Departamento de Justiça americano. Isso que eu te falei agora é uma coisa que a Europa traz, mas que entra na mesma coisa. Por que a Apple não permite que duas peças Apple originais Apple suas sirvam de troca? Ou sirvam de manutenção e reparo? Privacidade, segurança, para proteger você. Todos esses argumentos que a gente fala que não fazem sentido estão documentados como não fazendo sentido nessa nova denúncia. Então, para você não confundir as coisas, soa muito parecido, soa muito similar o que a Europa já tinha falado com o que agora Estados Unidos está falando. E essas mudanças, quando vêm em casa, elas tendem a ser mais graves. Na Europa, se a coisa ficar muito feia, a Apple para de vender. E nos Estados Unidos, ela obedece, porque é o país dela, a sede dela. Na denúncia do Departamento de Justiça, muitas coisas foram pontuadas além do que eu falei, uma delas são os Super Apps. Super App, para você que não faz ideia, é o WeChat, é o melhor exemplo. Só que no Brasil não é isso, então o WhatsApp. O WhatsApp já tentou oferecer pagamento, teve problemas e agora vai voltar a oferecer pagamento. Só que o WhatsApp também é uma coisa que você usa para ler notícia nos canais, se comunica com todo mundo. Se você puder fazer login nas coisas com o WhatsApp, puder pagar pelo WhatsApp, você pode usar mapas pelo WhatsApp, ele se torna indispensável. Ele vai se transformando num super app. Se você tem o aplicativo da Amazon no Brasil, nele tem vídeo, nele tem compras, e se ele começar a ter conversa com seus amigos e você começa a usar, ele se torna um super app. Então, alguns aplicativos são super apps. E a Apple coloca restrições pesadas nesses super apps, porque ela quer que a pessoa compre o iPhone. Não um dispositivo qualquer para acessar o WeChat, dispositivo qualquer para acessar o WhatsApp. Essas restrições que impedem que esse aplicativo haja como pagamento, haja como assistente, como provedor de dados, ela joga muitas restrições no sistema para que nenhum aplicativo se torne um super app no iPhone. E isso está como parte do processo. Outra coisa que está no Departamento de Justiça, serviços de streaming em nuvem. Você já ouviu falar do xCloud? A gente já fez vídeo do xCloud. Ele é um dos serviços mais populares de paga uma quantia por mês, pronto. Tem um console em qualquer lugar do mundo esperando você se conectar. Pega o computador mais fraco da sua vida, tá na internet, você tem acesso a um super computador, um super console, porque aqui é só a tela. O console está em algum lugar. Você pode fazer isso a partir de um iPhone? Pode, do pior jeito possível, acessando o navegador, o Safari, indo para o site do xCloud e a partir de lá você tem uma aba aberta, você pode colocar como full screen, é só colocar como compartilhar e fixar na tela inicial do iPhone, só que é uma experiência super ruim, porque a Apple fecha ao máximo possível a loja do iOS para que você não tenha streaming de vários outros jogos. Ela quer que você compre cada título e pague o valor de cada título, porque daí uma fatia, 30%, alguma coisa assim, tem os valores oficiais da internet, depois você vê, fica para a Apple. É a taxa da Apple por ser dona do dispositivo Apple. Você tem uma telinha que você assinou o serviço no site da Microsoft, no site da Sony, no site da Nintendo, não interessa, qualquer coisa de jogo. Você assinou por aqui, pela internet, instala o aplicativo aqui e você joga os jogos aqui, é o que a Apple menos quer e faz o máximo possível para que seja o mais difícil possível. Ou proibido, no caso da Epic mesmo. A loja da Epic, sim, Fortnite. Você pode instalar isso em outros dispositivos que não um iOS, que não um iPhone, que não um iPadOS. Porque a Apple quer dificultar o máximo possível que Fortnite, que qualquer outra coisa, que qualquer outro jogo, que qualquer coisa que não passe pela aprovação dela e divida dinheiro com ela, esteja no seu iPhone. Dá para entender a partir do ponto de vista que é dela. E não dá para entender a partir do momento que o iPhone é seu. A loja da Apple. O iPhone não mais. Não vendesse, ficasse com ele em casa. Vendeu para você, é seu. E você não pode fazer o que quiser com seu iPhone. Você não pode instalar uma loja de games alternativa. Você não pode instalar nada alternativo.
é só o que está na App Store. E esse monopólio, esse fechamento, é questionado há muito tempo. E isso explodiu há uns 2, 3 anos atrás, quando Fortnite saiu do iPhone. Você lembra disso? Não dá para jogar Fortnite no seu iPhone. Antes dava. Isso foi uma crise entre a Apple e a Epic Games. Isso desencadeou várias ações na Europa e agora nos Estados Unidos finalmente. A grande questão é, esses jogos, coisas e tudo mais, só podem existir no iPhone quando a Apple deixa. Só podem existir na sua instalação do seu aparelho que você comprou, se a Apple deixa. Você não tem a opção de instalar nada por fora. O Spotify também entrou na briga porque parte das assinaturas do Spotify tem que ser repassada para a Apple. Estimular as pessoas a assinar o serviço pelo site do Spotify para que vá direto para eles também não é permitido. Você tem que, no sistema do iOS, estimular a assinatura pela App Store para que de fato uma parte da renda vá para a Apple. Se tudo isso é justificável ou não, deve haver opções. E isso hoje no iPhone não há. Não está no iPhone se não segue essas regras que eu estou dizendo. E você sabe disso. Por isso que esse processo tem tantos pontos. Na Europa, a Apple está prestes a abrir a existência de outras lojas e também de instalar aplicativos de terceiros. Só que atualmente essas práticas de aderir ao que a Europa disse que vai poder ou não, a gente nem tem noticiado no Canal Tech, porque não é verdade que você poderá instalar qualquer coisa no seu iPhone. A Apple está regulamentando para que desenvolvedores permitidos há mais de 2 anos talvez possam oferecer instalações diretas a partir de seus sites, se for com segurança, com privacidade. Ou seja, ela mantém o controle disfarçado de outras maneiras, complicando ao máximo possível o processo ainda. Um dos exemplos recentes, a Apple ia propor, ou já propôs na Europa, para quando alguém instalasse um aplicativo externo à loja da App Store, que até 1 milhão de downloads fosse tranquilo para o desenvolvedor, sem taxas. E a partir daí, 50 centavos seriam cobrados por cada instalação. E se o seu aplicativo é gratuito? Você rapidamente ficará no prejuízo. Reinstalações, pessoas novas, necessariamente te custaria uma fortuna. E a Apple ia chamar isso de Core Technology Fee. Core de núcleo, Technology Fee. Fee de taxa. Ou seja, uma taxa por usar a tecnologia núcleo do iOS. Não. O iPhone é seu. Se o dispositivo pode instalar algo offline, a Apple não tem taxas a recolher. É o jeito mais complexo, complicado e absurdo de aceitar a restrição da União Europeia, mas complicar o máximo possível no processo. Mesma coisa para navegadores externos, que não o Safari, para assumirem o sistema e serem o seu navegador principal, coisa que no Android, no Windows, no Mac, sempre foi normal. No iPhone, não. Então esse aceito as suas regras, porém farei do pior jeito possível, tem sido a atitude da Apple lá fora. Isso está questionado nos Estados Unidos por esse processo desse mês de março. É complicadíssimo explicar isso para vocês, esse processo realmente está acontecendo, a Apple está realmente nesse momento no Departamento de Justiça americano, podendo passar por essa regulamentação toda desse processo e mudar completamente, e se transformar numa empresa inacreditavelmente nova a partir do ano que vem, por exemplo. Você já imaginou um iPhone 16 com loja alternativa de aplicativos? Você já imaginou instalar uma Steam? Muitas aspas no que eu falei. Mas instalar uma Steam no seu iPhone e baixar o jogo que quiser que só tem lá e que nunca teve no seu iPhone? Você voltar a ter suporte, porque já existiu, suporte completo da xCloud no seu iPhone para você fazer streaming decente em qualidade máxima, porque hoje a performance é afetada quando você usa o navegador, não sei se você sabe. Você já imaginou? Que interessante. Ter aplicativos iguais que você já conhece, só que mais baratos, direto no site do desenvolvedor, como já é assim no computador de qualquer um. Você acessa o site drive.google.com e baixa o Google Drive de lá, não precisa ser pela Microsoft. Você entra no site do Office, baixa o Office direto. Ah, não quero Office. LibreOffice.com.br, baixa de graça. WinRAR.com.br, baixa de graça. É assim, você não precisa acessar a loja da Microsoft. Por que você precisa acessar a loja do iPhone para tudo isso? Uma outra coisa que eu considero, desculpa, extremamente idiota e que aparentemente americanos se incomodam demais, especificamente jovens americanos, é sobre o iMessage e as bolhas verdes. Sabia quando você manda mensagem para alguém no iMessage, você que tem Android talvez não saiba disso, mas quando você manda, ele marca que aquele usuário não tem um iPhone? Ele faz uma bolinha verde. Os americanos se importam demais com isso. Mas por incrível que pareça, como uma vez alguém falou, poder aquisitivo ou facilidade de aquisição não faz a pessoa preferir iOS. Não faz.
Tem muita gente que prefere Android e só usa Android e vai usar Android. E americanos diferenciam pessoas que têm iPhone e pessoas que têm Android por base no iMessage. Se ficar verde, é um problema para americano. Tem entrevistas com jovens disso no YouTube. Depois procurem iMessage Teenagers. Vocês vão ver que tem gente que tipo, nossa, não, nem falo com a pessoa. Você... Tá no processo. Nunca vi isso no Brasil. Nunca vi isso. Acho que aqui no Brasil o pessoal trata melhor a diferença entre iPhone e Android do que nos Estados Unidos. No processo também consta que smartwatches fazem parte do suposto monopólio da Apple, onde o Apple Watch só funciona com o iPhone. E isso faz sentido, ele não funciona com o iPad, não sei se você sabia, apesar de ser da Apple, é meio esquisito mesmo. E como a gente já viu em outros sistemas, quando há vontade é possível. Você consegue fazer um ponto de acesso da loja de aplicativos de qualquer relógio em qualquer lugar. Você coloca o aplicativo do relógio e a partir dali você abre o app e ali você vê a loja de apps. Ele usa o celular só como um ponto de acesso à internet. Então, caso a Apple realmente quisesse, ela poderia fazer o Apple Watch funcionar no Android. Tirei isso da minha cabeça? Não, saiu notícia disso. A Apple tentou por alguns anos, segundo ela mesma, fazer funcionar no Android, mas ela não conseguiu. Sim, essa notícia veio à toa depois do processo do Departamento de Justiça. Olha que curioso. Do mesmo jeito que eu acho absurdo você ter recursos restritos nos Samsung Watches, nos aparelhos Samsung. É só Android. Quando você coloca um aplicativo pirata, hackeado num Motorola, num Xiaomi, na Realme, misteriosamente funciona 100%, provando que é possível. Se uma pessoa aleatória hackeando o aplicativo consegue fazer funcionar, uma empresa multibilionária perfeitamente profissional na tecnologia mais avançada de Android que existe, não consegue chegar na solução do problema ou não quer? Sobre as carteiras digitais, eu estava vendo aqui que, além de tudo, de restringir a Apple usando o Apple Wallet, também tem o detalhe de que ela cobra 0,15% das transações via Apple Pay. E você, oferecendo aplicativos ou soluções do próprio banco, teoricamente deixaria mais barato. Tudo que você ouviu até aqui, consegue notar que a tecnologia entregue para o consumidor final, ou ela é pior, ou ela é inferior, em prol de prender a pessoa no ecossistema da Apple, ou ela é mais cara. Então, é por isso que o processo está sendo montado, para quem não entendeu. Porque, segundo os Estados Unidos, a Apple, nos Estados Unidos, está prejudicando os americanos com produtos piores, inferiores e mais caros, com a desculpa de privacidade, segurança. Esse é o grande ponto, a chave do processo. Também tem algumas coisas que eu selecionei para vocês para complementar o caso da Europa com o caso dos Estados Unidos, porque, novamente, a Apple está sendo processada em diversos lugares por diversas coisas. Na Europa, agora, nesse ano, teve multa, a Apple vai recorrer e tudo mais, sobre as práticas anticompetitivas no serviço de streaming de música, visto que a Apple tem a Apple Music. Qual o interesse dela em permitir que outras empresas de streaming de música tenham preços competitivos ou tenham as mesmas qualidades? Isso é um problema. Novamente, serviço pior para o consumidor, serviço mais caro, menos inovação, mais preso no iOS. Quem se prejudica é o dono de iPhone. As alterações do Safari e dos outros navegadores a gente já falou, onde você tem que seguir uma série de regras absurdas para ter um desempenho inferior ao instalar um navegador que não o Safari. Isso também está em mudança em regulamentação, ainda não tem nada final. Isso é uma briga que está rolando ainda na Europa. Isso inclui os downloads de apps fora da loja da App Store. Depois vocês pesquisem mais sobre a taxa anual de 50 centavos por usuário que fizer o download de um aplicativo por fora da App Store. A Apple controlaria uma coisa que o usuário baixou por conta de um desenvolvedor por conta que não deu custo para a Apple, de um dispositivo já pago, mas ainda assim ela quer a Core Technology Fee em cima. Enfim, isso tornaria economicamente inviável, né, ter aplicativos de fora da loja, mesmo que gratuitos, e por medo as pessoas não colocariam. Enfim. Também eu quero pontuar que Google, Meta e outros estão investigados pela Europa em outros casos similares de práticas anticompetitivas de mercados digitais, tá? Aparentemente a que menos aparece ou que não aparece nesses casos, por incrível que pareça, é a Microsoft. Porque se vocês notarem, muitos updates silenciosos da Microsoft simplesmente acontecem no Windows e a versão europeia tem um monte de coisa diferente.
Você quer uma ideia? O Windows Media Player, ou o sistema do Windows Media Player, o reprodutor de música, não vem pré-instalado em algumas distribuições na Europa, para cumprir regulamentação de livre mercado e tudo mais e tal. É interessante, é uma coisa que vale a pena você pesquisar depois desse vídeo, é curioso. A grande questão é que 2024 é um ano onde você culmina ações de Spotify, Epic Games, Europa e Estados Unidos, tudo contra a Apple. E em breve, não se surpreenda se você encontrar um iPhone, ou 16 ou 17, não interessa, que permite você fazer pagamentos sem o Apple Pay, com outros sistemas. Imagina um Santander Pay, ou Itaú Pay, ou qualquer coisa Pay, igual o Mercado Pago tem, enfim, essas coisas assim, só que no iPhone, sem ser pelo Apple Pay. Nossa, não vejo vantagem nisso. Acho isso uma coisa idiota, sou usuário de iPhone há anos, eu acho isso idiota. Sabe aquele cartão que passou semana passada aí na sua TV? O Rochinha Card? O Pintacilgozinho Card? Isso, uma pedra e um pintacilgo, exato. Você já notou que eles não têm suporte ao Apple Pay? Eles têm que passar por toda uma aprovação. Você já entrou no site da Apple e colocou cartões participantes Apple Pay? Vou dar um exemplo mais idiota ainda. Google Pay, que teoricamente é mais simples. Você já viu que tem uma porrada de cartão de crédito brasileiro, uma porrada mesmo, que não suporta no Google Pay? Exato. Daí você tem um aplicativo do banco que faz o pagamento diretamente, exatamente como o Google Pay, Apple Pay. Encostou, o aplicativo do banco assume no lugar do Google Pay, no lugar do Samsung Pay. iPhone não tem isso. O Apple Pay funciona muito bem se o seu banco estiver na lista e se o seu cartão estiver na lista. Você sabia que quando um cartão é do Bradesco, é do Itaú, é do Santander, não interessa. Ele é do banco, mas ele é o Ultra Mega Gamer Card, ou então Maratonista Card. Apesar de ser do Santander, do Itaú, do Nubank, não interessa, aquele subcartão não é aceito no Apple Pay, não é aceito no Google Pay. É fácil achar exemplos assim. No iPhone você não tem como resolver. No Android é difícil de resolver, no iPhone é impossível. Tem vários cartões que não são aceitos por carteira digital nenhuma. E você não pode instalar nenhuma no iPhone. No Android você pode. E tem poucas. No iPhone tem nenhuma. Apple Pay acabou. Privacidade. Segurança. Portanto, não me surpreenderia se no próximo iPhone você tivesse acesso a um NFC aberto de verdade, que nem no Android. Não me surpreenderia em nada, porque esses processos terminam nisso. A gente vai ver isso rolar ao longo de 2024 inteiro. Não me surpreenderia em nada você ter lojas alternativas de aplicativos para o seu iPhone. Não me surpreenderia em nada também você poder instalar diretamente os apps que você quiser. Não seria nenhuma surpresa ver o iOS se transformar num sistema muito menos fechado, porque aberto é forçação de barra. Nem o Windows é aberto. O Windows é um sistema proprietário da Microsoft, que a gente faz de gato e sapato, mas ele não é aberto. Aberto é Linux. O Windows é um sistema fechado proprietário. É que dá pra fazer coisa pra caramba. macOS dá pra fazer coisa pra caramba. iOS não. Olha que curioso. iPadOS não. E eu também vejo uma outra coisa, quando updates param, quando coisas descontinuam, você pode seguir por fora, instalando soluções e mantendo a máquina que você pagou do seu bolso ainda viva e funcional. Espero que você tenha entendido por que a Apple está sendo processada. Espero que você, usuário de iOS que viu isso até agora, comente: eu sobrevivi do meu iPhone. Pode colocar exatamente assim, que dá para saber que você viu o vídeo até o fim, porque eu desejo para você poder usar um Amazfit, poder usar um Samsung Galaxy Watch, poder usar... Qual que é o nome daquele? Era o da OnePlus, acho que saiu, que tinha dois sistemas, um sistema leve e um sistema completo de Wear OS, acho que era o do OnePlus Watch, enfim, eu não me recordo agora. Eu quero que você use esses relógios Android no teu iPhone e funcione, que você atenda ligações pelo teu relógio, que você responda o WhatsApp pelo teu relógio e dane-se que é um Android e um iPhone. Você nunca mereceu passar por essa restrição que não existe, porque você pode fazer o que quiser com os dispositivos que não são iOS. Você deveria poder fazer, porque você já pagou e o iPhone é seu. E é esse seu direito que está sendo violado, teoricamente, segundo as acusações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E isso também poderia melhorar o que vem de tecnologia nos iPhones, ou pelo menos segurar o custo deles, porque até para um americano não é pouca coisa. Muitos americanos compram Android porque acham o iPhone muito caro. Imagina para os que não são americanos. Você já pensou em substituir a Siri no seu iPhone?
essa é a única coisa que eu nunca vi nenhuma pessoa dona de iPhone defender. Todo usuário de iOS sempre deixa claro o quanto a Siri é péssima no iPhone, o quanto ela era legal no começo, mas viu que era só isso. Parecia que ela ia melhorar. Não, ela era só aquilo desde o começo. Você já imaginou trocar ela pela Alexa, por exemplo? Que é outra coisa que não funciona muito bem, mas você poderia pelo menos tentar trocar? No Android você pode trocar por quase qualquer coisa. Você pode colocar até o Copilot da Microsoft no lugar do assistente, sabia? Você já imaginou fazer o backup do teu iPhone sem ser só pro iCloud? Por que não pode ser no Google Drive que você já assina? Por que não pode ser no OneDrive que você já recebe de graça por ter comprado o Office 365 por um ano? Por que você tem que pagar de novo pro iCloud só pro teu iPhone, sendo que você já tem o Google Drive assinado? Ou você já tem Dropbox assinado? Você tem que comprar de novo. Esse tipo de questionamento que fica no ar. Teoricamente, alguma dessas coisas, em alguns sentidos, surge depois que a gente vê o final desse processo. Vamos acompanhar. Eu sou o Bruno Ponte, esse é o canal Tech. Inscreva-se se não for inscrito, deixe seu comentário aqui embaixo e até a próxima.